Bem-vindos e bem-vindas à nossa emocionante jornada educacional. Em breve, sua experiência de aprendizado começará, mas enquanto isso, explore as diversas oportunidades educacionais que a escola oferece exclusivamente para você. Para o público interno, acesse a página da escola na intranet. Vá até o item Inscrições Abertas. Descubra os cursos incríveis disponíveis para inscrição. Para o público externo, visite a página oficial do TJDFT em tjdft.jus.br. No topo da página, encontre o item Institucional no menu. Navegue até a Escola de Formação Judiciária. Acesse Você na Escola, na página da EJU-DFT, para descobrir nossas fascinantes soluções educacionais. Não deixe de explorar também e participar de nossos cursos autoinstrucionais. E para o público interno, desfrute do acervo da Webteca, com mais de 100 webinários gravados à sua disposição para revisitar quando desejar, além de vídeos e podcasts interessantíssimos. Conheça também nossas trilhas de aprendizagem. Investir no seu conhecimento é um passo crucial para o sucesso. Desenvolva suas competências com a EJU-DFT e esteja preparado para os desafios que o futuro reserva. Dúvidas ou sugestões? Entre em contato conosco pelo e-mail escola.formacão@tjdft.jus.br. EJU-DFT, uma escola feita por você. Mais uma vez, muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Meu nome é Hugo Silva Araújo e, em nome da Escola de Formação Judiciária, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a EJU-DFT, dou as boas-vindas aos participantes desse webinar Integração entre Gerações no Ambiente de Trabalho. Com medida de inclusão, faço minha aula de inscrição. Eu sou um homem negro de pele clara, cabelo preto, uso barba e óculos, estou com um fundo de tela personalizado da EJU-DFT. Nesse nosso webinar, as dúvidas e comentários serão respondidos ao final e poderão ser realizados pelo chat. A presença deve ser atestada por meio do link que disponibilizaremos em breve aqui no chat. E o nosso webinar será gravado e a gravação será disponibilizada no Teams, futuramente na Webteca da escola. Peço atenção aos microfones para que eles permaneçam desligados quando não estiverem em uso. A nossa docente do webinar de hoje é a doutora Monize da Silva Freitas Marques. Doutora Monize é juíza auxiliar da Corregedoria de Justiça, é coordenadora da Central Judicial da Pessoa Idosa e titular do 2º JVDFCM da Ceilândia, é o Juizado da Ceilândia. Ela é graduada em Direito pela Universidade Católica de Brasília, especialista em Direito Processual Civil e mestre em Gerontologia. Ela é membro do Comitê Nacional do CNJ sobre a pessoa idosa e suas interseccionalidades para a gestão, implementação e aperfeiçoamento da política judiciária nacional sobre a matéria. Ela é presidente das comissões técnicas do TJDFT, que culminaram na publicação da portaria que instituiu o Cadastro Eletrônico de Voluntários para o Exercício de Curatela, CEVEC, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, bem como da resolução que instituiu a política de gestão intergeracional, estabelecendo princípios, diretrizes e instrumentos para a promoção do envelhecimento ativo e da capacidade de trabalho de magistrados, servidores e estagiários do TJDFT. Ela também é membro fundadora do Instituto Parentalidade Prateada, palestrante e conferencista da área de Direitos Humanos no subtema Idoso e Envelhecimento e suas repercussões sociais e jurídicas. Com a palavra, doutora Monize. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Sim? Estou muito feliz de estar aqui, porque já vi que eu estou entre amigos, né? Tem muitas pessoas aqui que já conhecem o meu amor, a minha paixão pela temática, e isso já facilita muito. Vou iniciar com a minha audiodescrição, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Sou uma mulher branca de 43 anos, estou vestindo um vestido xadrez com um blazer preto por cima, tenho cabelos pretos na altura do ombro,
e estou numa sala que tem atrás um quadro que foi desenhado pelos meus filhos. 2 quadrinhos. A gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que me interessa particularmente, mas eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui vão sair desse webinar também interessados sobre essa disciplina, sobre essa matéria, porque o envelhecimento ele diz respeito à coletividade, a todos nós, e ele nunca deve ser levado em consideração de forma individual, né? A gente, às vezes, quando fala de velhice, de envelhecimento, pensa no próprio passar do tempo, mas a proposta aqui hoje é sensibilização sobre o tema e de como o envelhecimento impacta nas nossas relações, em todas elas, inclusive no ambiente de trabalho. Eu vou compartilhar aqui um material que foi produzido carinhosamente para essa tarde. Pronto. Chegou aí direitinho? Tô vendo? Peraí. Pronto. Chegou direitinho aí? Vocês estão vendo? Chegou sim, doutora, só não está em Então tela tá. cheia. Não tá? É porque eu coloquei vocês na outra tela aqui, então eu vou tirar. Vamos lá. Certinho? Pronto, agora sim. Ótimo. Bom, a nossa ideia de sensibilização a respeito do envelhecimento, ela precisa começar pela parte inicial, né? Que é refletir, primeiramente, o que é o envelhecimento e quais são os critérios que a gente tem para identificar que uma pessoa se encontra numa determinada faixa etária ou não. Por que que eu falo isso? Porque comumente a gente criou a respeito do envelhecimento esse estereótipo, que é o estereótipo que consta aí nesse pictograma da esquerda, e que durante muito tempo fez parte dos diversos ambientes de indicação de fila preferencial, de atendimento exclusivo ou preferencial de pessoa idosa. Então, acredito que, assim como eu, vocês já devem ter se deparado diversas vezes com essa imagem, indicando que determinado setor está capacitado para atender a pessoa 60 mais. Esse pictograma reflete bem o que a sociedade pensa sobre o envelhecimento no dia de hoje. Nós ainda temos uma figura que nos remete a algo improdutivo, incapaz, deficiente ou deficitário, algo que precisa de proteção, de cuidado. A gente tem uma ideia de fragilidade quando a gente pensa na pessoa idosa. A gente tem uma ideia de que a gente precisa cuidar e, às vezes, até substituir a vontade dessa pessoa para que essa pessoa possa ser protegida de todos os conflitos e incidentes e riscos que a vida em sociedade pode trazer. Mas, na verdade, o critério que foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde para a definição desse segmento, ele não está atrelado a essas condições pessoais. Ele diz respeito a um critério cronológico, que, claro, levou em consideração questões biopsicossociais, questões de desenvolvimento local, mas leva preferencialmente, primordialmente em conta a data de nascimento. Então, quem é a pessoa idosa para países em desenvolvimento, como é o caso no Brasil? Aquela que completa 60 anos ou mais. Para países já desenvolvidos, aquela que completa 65 anos ou mais. E aí, esse já é até um corte interessante, porque algumas pesquisas, alguns estudiosos sobre o tema fazem publicação comparando o Brasil com países que são considerados relativamente mais velhos e precisam ajustar esse parâmetro de 65 anos ou mais, justamente porque não é pessoa idosa a mesma quantidade da população pelo fato de que o corte etário lá é maior do que o daqui. E olha como essa situação é interessante, que alguns países da África levam em consideração 45 anos ou mais, e na Itália a gente pode falar aí até de 75 anos ou mais.
Mas no Brasil, considerando o que a OMS recomendou e que foi internalizado por meio do Estatuto da Pessoa Idosa, repetindo aí uma previsão que já consta da Política Nacional do Idoso, enfim, de diversas legislações esparsas, nós temos como referência um critério cronológico que leva em consideração a pessoa 60 a mais. E aí, não somente eu, mas eu creio que você também vai olhar para o lado aí e vai enxergar diversas pessoas 60 a mais que não se enquadram nesse estereótipo do pictograma da esquerda. São pessoas que estão completamente. Ai, meu Deus, apertei o lugar. Perdão. São pessoas que estão completamente aptas para o exercício da sua vida de forma autônoma, de forma protagonista, e que vão se sentir, então, por meio desse inconsciente coletivo, desacolhidos para sua participação social. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir essa imagem de que a pessoa 60 a mais é uma pessoa necessariamente frágil, necessariamente vulnerável, mas tentar identificar que diante de um vasto grupo de pessoas 60 a mais, nós temos velhices heterogêneas e cada velhice dela vai reclamar de nós uma atenção diferenciada. Então, para um grupo, a gente vai ponderar o protagonismo, para outro grupo que seja dependente, sob o ponto de vista mental ou também físico, a gente vai demandar proteção, mas o fato é que a gente precisa compreender de uma forma mais ampla e levar em consideração que é o critério cronológico que faz essa distinção. E aí, gente, quando a gente vai colocar isso num quadro de índice de velocidade do envelhecimento populacional, a gente vai perceber que o Brasil ele é um case do mundo todo. A OMS entende o Brasil como um case do estudo da velocidade do envelhecimento. Conforme a gente verifica aí nessa pesquisa que é recente, é de 2015, eu digo recente porque ela superou as expectativas iniciais, ela era uma perspectiva, e hoje, levando em consideração os atuais dados que foram levantados, ela foi inclusive superada. Essa pesquisa leva em consideração o percentual de população idosa de um país, quando ele sai de 7% para 14%. A França levou aproximadamente 140 anos para sair desse percentual. Ela, entre 120 e 130 anos, mais ou menos isso. Ela tinha 7% da sua população em 1860 e só foi alcançar o patamar de 14% em 1980, fazendo com que o país tivesse aproximadamente um século de convivência intergeracional para se adaptar a esse fenômeno. Então, a gente está falando de um ambiente com acomodações necessárias, com transporte necessário, com mobilidade necessária, também com uma capacidade de articulação e inclusão das pessoas idosas no mercado de trabalho, com o respeito que, aos poucos, foi sendo delegado aos mais jovens para atribuir aos mais velhos a possibilidade de se manterem decidindo sobre sua própria vida, questões de autonomia. Então, olha, o país passou 130 anos se preparando para esse momento, que é o corte que a OMS delimita como um país velho. Então, ao chegar ao corte de 14% da população com esse percentual 60 mais ou 65 mais, o país se torna, segundo a OMS, um país envelhecido. De acordo com a perspectiva da OMS, nós chegaríamos a esse percentual em 2040. Olha só como é que é a curva do Brasil. É essa cinza que praticamente está em pé. Então, segundo essa pesquisa, que foi elaborada pela Credit Suisse, nós sairíamos de 7% da população envelhecida um pouco antes de 2020 e precisaríamos de 20, 25 anos aproximadamente para chegar aos 14% em 2040. Não foi a nossa surpresa que nós superamos essas expectativas e já chegamos em 2022 a esse percentual. Segundo a pesquisa do IBGE do ano passado, nós já estamos com 15% da população nesse patamar, fazendo com que essa nova perspectiva de envelhecimento populacional
dobrando o percentual de 14% para 28%, também possa ser superado em breve. Então, de acordo com essa revisão, essa pesquisa científica, nós continuamos com uma curva quase de pé, fazendo assim, com que o nosso envelhecimento populacional, a nossa velocidade de envelhecimento populacional esteja entre as maiores do mundo. E isso traz muitos desafios. A gente deixa de ser muito rápido um país do presente, um país de população ativa, para ser um país com outras complexidades, porque o envelhecimento traz complexidades em diversas áreas. É certamente um dos maiores ganhos da humanidade. A longevidade em boas condições de vida é certamente uma das maiores conquistas da humanidade, mas ela precisa de ser vivida de uma forma digna e não somente a partir de uma contagem de anos. Então, essa é a nossa preocupação, é proporcionar que mais anos sejam acrescentados, mas que a inclusão dessas pessoas não impacte na participação social delas. Então, de acordo com essa pesquisa também recente, provavelmente o nosso país chegará chegará antes do previsto, que seria 2060, no percentual de 28% da nossa população como envelhecida. Mais de 25% é um número muito expressivo se a gente pensar em políticas públicas e como isso vai impactar nas nossas relações, né? É importante que a gente pense não de forma catastrófica, mas de forma previdente, estratégica, inclusive no campo do judiciário, para que a gente possa se preparar para um envelhecimento que seja saudável, que seja digno, conforme a gente sonha. E aí, eu trouxe uma pesquisa também recente, é, que é de 2022, a partir dos dados que foram apresentados pelo IBGE. Essa pesquisa consolida todos os dados que foram levantados no Brasil até final de 2022, mas, de fato, ela foi publicada no ano passado, em 2023, do meio do ano para o final. Então, são os últimos dados que nós temos a respeito da expectativa de vida no Brasil. E aí, como toda complexidade, né, que um país tão grande possui, a gente tem condições muito diferentes, condições sociais que vão modificar a expectativa de vida, fazendo com que alguns estados já tenham alcançado os 80 anos, e Brasília é um deles, assim, a gente já conseguiu alcançar aí 80 anos, a expectativa é de que fosse em 2025, mas a gente já bateu os 80, em 2024, e enquanto outros países aí, a gente vai aguardar aí até outros estados, perdão, principalmente Norte e Nordeste, a gente vai ter que aguardar aí até 2060 para alcançar essa expectativa de vida. Olha só como é um dado interessante, né? Importante para nós, nessa perspectiva de políticas públicas. Porque alguns estados, quando a gente pensa em uma pessoa envelhecida, a gente já pensa que essa pessoa é protagonista e capaz de continuar tomando as suas decisões, do ponto de vista pessoal, mas também no contexto de participação social, ao passo que em outros lugares a gente pensa em uma velhice debilitada, uma velhice realmente desprotegida, fazendo com que o poder público precise, né, assim, se movimentar para trazer melhores condições e trazer uma perspectiva de maior dignidade nessa faixa etária. Eu quero que vocês se sintam bastante à vontade para fazer qualquer interrupção, tá? A gente está aqui, a previsão inicial é de que as perguntas sejam feitas ao final, e eu sei que no começo a gente fica assim um pouco impactado, assim, às vezes até preocupado com essas informações, mas eu quero que vocês se sintam bastante à vontade para fazer as interrupções que vocês entenderem necessárias. Bom, então, como a gente viu, né, o Brasil terá aqui já o segundo mais rápido tempo de envelhecimento, quadruplicando o seu percentual de idosos de 7% para 28% em um período muito curto. Então, a gente sai aí de 2,6 milhões de pessoas com 65 anos ou mais em 1950,
que é bem depois de quando a minha avó nasceu, ou seja, 2 gerações acima da minha. Algumas pessoas que estão aqui conosco no tribunal continuam produzindo, continuam trabalhando, nasceram na década de 1950. Então, nessa época, a gente tinha um percentual de 2,6 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, e em 2060 a gente chega a 64 milhões de idosos. Em 2062, a gente está falando de 64 milhões de pessoas idosas. Gente, é muita pessoa idosa. E isso faz com que a gente precise trabalhar as gerações de hoje para compreender como haverá uma modificação do panorama social, das relações, do mercado de trabalho a partir daqui para frente, né? Aqui eu trouxe também para a gente já começar a refletir um pouquinho sobre como essa demografia ela impacta na nossa vida, né, de forma bastante prática, e não somente do ponto de vista teórico, das reflexões que a gente pode tirar sobre essas questões assim que às vezes estão tão longe, né? A gente está, às vezes, com uma baixa idade, não consegue nem ponderar sobre o envelhecimento ainda, mas como isso pode impactar a gente de uma forma prática. De uma forma prática, quando eu nasci em 1980, a gente tinha aproximadamente 40 crianças de 0 a 14 anos para 4 velhos. Então, a gente tinha aí 4 vezes, perdão, a gente tinha de 40 crianças, tinha 10 vezes mais crianças do que idosos quando eu nasci. Os meus filhos, que são bem mais jovens do que eu, né, por óbvio, nasceram já agora, no ano 2020, por bem dizer, eles vão ter uma proporção de convivência com crianças mais jovens muito menor e com mais velhos muito maior. Então, quem nasceu agora em 2022 vai ter uma população, uma convivência com uma população de 0 a 14 anos, de 20 crianças para 10, 11 pessoas idosas. E nessa perspectiva, a gente vai, já na próxima tela, compreender que isso impacta consideravelmente nessa razão de dependência. Essa razão de dependência é um número utilizado, né, pelos pesquisadores do envelhecimento, que levam em consideração também aspectos de saúde e economia, que vão considerar a população em idade ativa, ou seja, a população economicamente produtiva, e a razão das pessoas que, em tese, dependem dessas circunstâncias de trabalho da população em idade ativa. Então, a razão de dependência leva em proporção o número de pessoas de 0 a 14 anos e o número de pessoas que essa fração considera como economicamente ativa superior aos 65 anos. Ou seja, quem tem de 0 a 14 não trabalha, quem tem de 65 para frente também não trabalha. Essa é a fórmula da razão de dependência. Segundo essa fórmula da razão de dependência, em 2020, e agora a gente nem está mais olhando para trás, a gente já está fazendo uma perspectiva de futuro, segundo os dados que foram apresentados pelo IBGE no último censo. Agora, neste momento, né, em 2020, nós estamos falando de uma razão de dependência de 47 crianças, perdão, de 44 crianças para 21 pessoas idosas, enquanto 147 pessoas estão na faixa da população economicamente ativa. Se a gente for acompanhar essa projeção, a gente vai perceber que a quantidade de pessoas 0 a 14 diminui e a quantidade de pessoas 65 mais aumenta. E o que isso significa, gente? Que para fins de movimentação da economia e de subsistência de todo esse organograma que faz com que o país funcione, a razão de dependência ela começa a entrar em colapso. Porque as crianças elas estão numa perspectiva de que vão entrar no mercado de trabalho. E a população idosa não. Elas estão numa perspectiva de diminuição da sua capacidade laborativa. E é por isso que desconstruir estereótipo também faz com que essas pessoas permaneçam mais tempo produtivas, saindo aí dessa classificação de pessoas improdutivas
e integrando de forma bastante conveniente, bastante consistente e intencional esse grupo que permanece sendo produtor e gerador de economia. Na época da pandemia, um dos dados que chamou muito a nossa atenção, né, enquanto pesquisadores do envelhecimento, é que grande parte das empresas bem-sucedidas de tecnologia, as startups que foram criadas no período de isolamento social, foram de pessoas 60 a mais. Foram de pessoas 50 a mais, para ser mais exata. Então, são pessoas que permanecem produtivas e que precisam continuar produzindo, não somente para o seu próprio subsistência, para sua própria subsistência, mas também para a manutenção da capacidade econômica da família. Então, a gente, de certa forma, enquanto estamos numa sociedade preconceituosa em relação ao envelhecimento, discriminatória em relação à participação dessa pessoa envelhecente no mercado de trabalho, a gente empurra ele para esse grupo em idade não produtiva e a gente assume mesmo essa responsabilidade de continuar sendo o motor da nação. E aí, assim, é importante que a gente pondere sobre essa questão à luz dos princípios, né, da solidariedade, da solidariedade intergeracional, e dos demais princípios que constituem a base constitucional, né, do artigo 3º, não na visão de quem opõe gerações. Então, a gente não está falando de oposição, a gente não está falando de antagonismo de gerações, a gente está falando de sinergia de capacidade produtiva. À medida que uma pessoa mais velha permanece no mercado de trabalho, ela permanece consumidora. E a partir do momento que ela permanece consumidora, mais produtos precisam ser produzidos e vendidos, mais prestadores de serviço precisam estar aptos para essa produção e mais a economia gira. Então, assim, a gente já começa com essa reflexão. Pensar que a manutenção de uma pessoa mais velha no mercado de trabalho é roubar a vaga de quem está entrando é uma visão muito pequena, limitada no que se refere à nossa capacidade de produzir. Quanto mais pessoas mais velhas estiverem no mercado de trabalho, menor essa razão de dependência, maior a capacidade que a população em idade ativa permanece produzindo, maior a quantidade de produtos que precisam ser ofertados, maior a prestação de serviços que esse público consome, e existe, gente, um mar prateado pela frente. A gente fala desse grupo consumidor como a silver economy, a economia prateada, uma série de produtos sendo desenvolvidas, voltadas para esse público, marketings sendo desenvolvidos, sendo ressignificados para alcançar esse público, justamente porque não é só uma questão de manutenção da nossa capacidade produtiva, mas é também a questão de preservação da dignidade. Então, nós temos aqui no tribunal diversos desembargadores com mais de 60 que continuam dando a orientação, a direção de como a nossa casa vai seguir. Dizer que essa pessoa não pode continuar produzindo não me parece que seja uma forma adequada de preservar uma vaga para os nossos filhos no próximo concurso. Pelo contrário, eu acredito que essa pessoa pode ter a sua vaga preservada e a sua participação geradora de recursos na economia vai aumentar a capacidade dos nossos filhos de serem encaixados no mercado de trabalho. Então, a gente precisa pensar nesse somatório, nessa sinergia, né, de capacidade produtiva, para a gente não criar esse antagonismo entre as gerações, que é, de fato, assim, muito prejudicial, muito pernicioso para todos nós enquanto nação. Eu trouxe aqui um breve panorama mundial para que a gente possa somente situar. Isso aqui nem é matéria desse curso, a gente vai ter oportunidade de refletir isso com mais vigor, né, em outras oportunidades. Mas, assim, eu fiz questão de considerar esse slide aqui para a gente não pensar assim que isso surgiu do nada e que, de repente, a gente se deu conta de que a gente envelheceu e que os outros países do mundo ainda não acordaram, enfim, como que anda isso no mundo, né? Em agosto de 1982 foi realizada a primeira Convenção Mundial da ONU a respeito do envelhecimento. Na época, chamado de Plano de Viena, foram reunidos países, né, do mundo todo, países do Velho Mundo, países agora, né,
do Novo Mundo, né, da América, países de diversos continentes que foram instados a buscar, coletar dados, fazer pesquisa, identificar como estava o aspecto do envelhecimento na sua população. Até 1982, gente, a gente mal tinha consciência desses dados, porque a expectativa de vida do mundo todo era menor. Então, alguns desafios, inclusive na área da saúde, eles nem eram comentados, porque as pessoas não tinham Alzheimer, as pessoas não tinham demências, né? Casos graves de demências, Parkinson, que são doenças normalmente associadas ao passar do tempo, porque elas morriam cedo. A gente falava de uma expectativa de 50, 60, mas nos países desenvolvidos, 70 anos. Hoje a gente vai na Itália, uma série de cidades da Itália consideradas blue zone, que são as zonas do mundo, né, que tem uma grande expectativa de vida, cidades centenárias. Então, não é só chegar aos 60, é chegar aos 60 andando de bicicleta, passeando pelos ambientes, pelos espaços públicos, subindo e descendo escada, tendo a capacidade de fazer escolhas. Então, em 1982, a OMS falou, ó, acho que a gente precisa, a ONU, né? A gente precisa acordar para esse assunto aqui, porque esse assunto está impactando na produção de políticas públicas. Mas antes de dar qualquer recomendação, a gente precisa trabalhar com pesquisa e levantamento de dados. Então, foram 62 recomendações ligadas à saúde e nutrição, à proteção de consumidores idosos, à habitação em meio ambiente, né, que é essa interação social entre o idoso e o seu local, né, não diz a respeito somente do meio ambiente natural, mas de como os aspectos exógenos, né, da cidade vão compor ou vão facilitar a longevidade ou não, se o espaço tem segurança, se o espaço tem inclusão, se existe capacidade dessa pessoa se desenvolver, ter mobilidade. Também aspectos relacionados à saúde, à família, ao bem-estar social. Importante essa questão da família, quando se iniciou essa questão do levantamento de dados, aquelas famílias tradicionais, né, no mundo todo, normalmente consolidadas no aspecto de uma monogamia com múltiplos filhos, ela foi mudando ao longo do tempo. Então, as famílias mosaico trouxeram uma complexidade a respeito do envelhecimento. A gente pega aqui na central, né, vida real. Olha, minha mãe teve 3 maridos ao longo da vida. Eu sou filha do primeiro casamento. Mas o último esposo dela, ele não é nada meu. Ele não é meu pai, ele não é meu pai afetivo, ele não é nada meu, ele era esposo dela. Mas ela morreu e ele sobrou para mim. O que que eu faço com esse idoso? Né? Eu não tenho responsabilidade legal sobre esse idoso. Com quem que esse idoso vai ficar? Né? Então, esses aspectos de família também se tornaram importantes em termos de pesquisa. Questão do bem-estar social, da segurança de renda, emprego e educação. Então, o Plano de Viena foi um grande check-up, né, para identificação dos desafios que o envelhecimento populacional estava trazendo para o mundo. E eles foram, de fato, consolidados em 2002 com o Plano de Madrid, onde esses dados foram checados, né, essas coletas foram checadas, e a partir, né, da ação, do Plano Internacional de Ação de Madrid sobre o envelhecimento, e aí já com mais de 100 recomendações, no Plano de Madrid, a gente já está falando aí em divisão de temas prioritários, a gente já inclui idosos e desenvolvimento, promoção de saúde e do bem-estar na velhice e assegurar ambientes capacitadores e de apoio. Por quê? Porque depois dessa coleta de dados, se identificou a necessidade de criar eixos, né, de estudo e de proteção para recomendações para todos os países. E a partir do Plano de Madrid, então, foi consolidado, enfim, o marco político do envelhecimento ativo. O marco político do envelhecimento ativo, perdão, é um marco importante para nós, relativamente novo, é uma reflexão aí que tem 20 anos, né? Eu até brinco, assim, que não há nada mais novo do que ficar velho, né? Porque de tudo que a gente tem visto enquanto humanidade, envelhecer é o que há de mais moderno, né?
é aquilo que pegou assim quase que todo mundo de surpresa. E envelhecer em diversas circunstâncias, em diversos lugares, com todas as complexidades, com as interseccionalidades que o envelhecimento traz. Então, foi necessário estabelecer não somente recomendações para os países, numa perspectiva ampla de política pública, mas foi necessário também, a partir de Madrid, estabelecer eixos, pilares mesmo, para a gente compreender o envelhecimento como uma fase da vida. E aí, como fase da vida, a gente vai pensar em 4 aspectos que são muito importantes e que a gente tem que levar em consideração em toda a interação que a gente tem com uma pessoa idosa. Né? Por que eu falo em toda a interação? Porque a gente pensa nos nossos pais, às vezes nos nossos avós, mas aí a gente tem que pensar aqui também no nosso colega de trabalho, a gente tem que pensar no usuário do sistema de justiça, a gente tem que pensar na sentença que a gente está minutando, a gente tem que pensar na pessoa idosa do outro lado do nosso balcão, a gente tem que pensar quando a gente vai buscar informações a respeito de saúde, de participação na vida social. Então, esses 4 marcos do envelhecimento ativo, eles vão dizer para nós o que a gente deve buscar, né? Quais são as nossas expectativas de um envelhecimento que reflita o compromisso do Estado com a dignidade das pessoas. O primeiro marco, lógico, né, tem a ver com saúde. E aí, quando ele foi fixado pela OMS, ele mudou o enfoque da saúde. Antes, a abordagem relacionada à saúde, ela estava centrada na doença. Ela estava centrada na cura, né? Ela estava centrada na ausência de algum tipo é, de comorbidades, ausência de limitações. Essa era a abordagem inicial da saúde. Mas a partir de 2002, o que se pensou é que a abordagem precisa ser centrada na pessoa e não na doença. E abordar a saúde na perspectiva da pessoa admite que essa pessoa tenha doenças crônicas controladas, possa continuar exercendo sua capacidade laborativa, sendo incluída. Ah, eu tenho pressão alta, eu tenho alguma limitação. Então, nós, enquanto promotores de saúde na perspectiva do envelhecimento ativo, nós, Tribunal de Justiça, enquanto promotores de saúde na perspectiva do envelhecimento ativo, nosso compromisso é dizer para você que eu não vou te afastar e vou dizer para você que você só vai voltar quando você melhorar. Eu vou buscar ferramentas para que você possa permanecer produzindo dentro de uma viabilidade de controle das suas comorbidades. Então, eu vou te proporcionar uma adaptação no seu horário de trabalho, eu vou proporcionar para você uma série de perspectivas e abordagens que o gestor precisa fazer para pensar aquela pessoa na perspectiva de quem produz e de quem ela é, e não na doença que ela possui. Então, a gente muda completamente a forma como a gente se relaciona com quem está perto da gente. E é importante que isso fique muito claro, que isso não tem a ver aqui com a nossa bondade ou a nossa simpatia por determinado tema, mas que tem a ver com aquilo que a gente considera como princípio de dignidade da pessoa humana. Princípio que tem previsão constitucional e que vai nos ensinar, nos estimular a conviver com as diferenças, extraindo dessas diferenças as suas potencialidades. E aí, no caso, né, alguém que tenha um comprometimento na área da saúde pode continuar produzindo em outras áreas, né? Lógico, levando em consideração os seus talentos e as suas potencialidades, e deve permanecer inserido no mercado de trabalho, e aí, no caso do tribunal também. Aí a gente passa para o segundo item, que é o item da participação, que eu considero, assim, de fato, como alguém que está associado à justiça, um dos mais importantes. A participação é a manutenção da voz dessa pessoa que envelhece. É a capacidade que a gente tem de dizer para a pessoa que o que ela pensa sobre ela mesma e sobre o ambiente em que ela está inserida interessa para nós.
é importante que a gente leve em consideração a participação na perspectiva de quem envelhece, e não simplesmente dizer que a presença dela é bem-vinda. Não é só que a presença dela é bem-vinda, é que ela, como essência, o que ela pensa do seu próprio envelhecimento é importante para nós. Então, participar é permanecer dando voz ativa a essa pessoa que envelhece. E aí a gente precisa levar isso assim a todos os extremos. Quando a gente trabalha aqui na Central com famílias que querem promover discussões a respeito de curatela da pessoa idosa, a gente percebe que muitas discussões familiares a respeito do cuidado, elas só interessam aos cuidadores, elas não interessam à pessoa que está sendo cuidada. Então, os filhos muito bem intencionados, querendo, entre aspas, né, regulamentar alguma espécie de cuidado, eles estão ao lado da pessoa que está sendo cuidada e eles estão lá discutindo. Posso segunda, eu chego mais cedo, eu pego mais tarde, eu levo para minha casa, eu levo para o meu trabalho, eu deixo na casa de alguém, eu pego depois mais tarde, sem que essa pessoa idosa tenha a possibilidade de se manifestar. Então, a participação é dizer para ele o que você pensa, o seu capital pessoal, a sua capacidade de se manifestar é importante para nós. A construção desse resultado depende da sua posição. A gente, a não ser que haja um reconhecimento da ausência de autonomia, a pessoa idosa, ela participa, ela é importante, ela é pilar, ela é fundamento para a construção da sociedade. Então, eu não posso simplesmente achar que, pelo fato de que eu estou tomando uma boa decisão para essa pessoa, ela não precisa ser ouvida. Porque essa boa decisão pode interessar mais a mim do que a ela, né? E é por isso que, às vezes, o etarismo, né, que é a discriminação a respeito da idade, a discriminação etária, ela é tão perniciosa e ela é tão sorrateira, porque ela tem cara de cuidado. É incrível como as pessoas acreditam que impedir a pessoa de decidir por achar que decide melhor do que ela não é considerado algum tipo de violação de direitos. E isso a gente faz em casa, gente, com as pessoas que a gente ama, sem perceber, querendo protegê-las. A gente faz no nosso ambiente de trabalho, achando que a gente tem capacidade de escolher por ela algo que seja melhor para ela do que a capacidade de deixá-la dizer. Então, a participação é um pilar da vida social. É o compromisso que nós temos como Estado de preservação da cidadania. De dizer, olha, você pode continuar votando, você pode participar da assembleia do seu condomínio, você pode escolher sobre as suas finanças, você pode decidir onde colocar o seu dinheiro, onde você vai continuar morando, você pode escolher como você quer se comportar com determinadas pessoas, ou se você não quer comportar com determinadas pessoas, você pode escolher, inclusive, se você aceita determinado tratamento ou não, se você aceita uma intervenção médica ou não, isso faz parte da participação. E isso tem a ver com a essência da preservação da dignidade. E aí, depois disso, se pensou assim, né? Mas como a gente vai preservar essa capacidade da pessoa de continuar produzindo, de se manifestar, de ser ouvido socialmente, se a gente não proporcionar um ambiente seguro? Então, a segurança aqui não é uma segurança sob o ponto de vista da segurança pública. É uma segurança sob o ponto de vista social, de dizer que você pode dizer que, ainda que a gente não concorde com o que você apresenta como solução, nós estamos aqui para garantir, né, para trazer segurança à sua capacidade de falar. Então, a segurança é permitir que a família seja um lugar em que não haja violação de direitos. Incutir no ambiente de trabalho a ideia de que essa pessoa precisa estar em um lugar seguro, em que ela pode ter a liberdade e também a capacidade de se manifestar sem ser violado. A segurança é a capacidade que o Estado tem de permitir que essa pessoa possa sair à noite sem se sentir frágil, sem se sentir vulnerável. Então, ela sabe que perto da casa dela, ela
vai ter a possibilidade de se movimentar, ela vai ter a mobilidade dela preservada. Então, ela também pode ser na perspectiva da segurança pública, mas não é só isso. Então, a segurança vai dizer que o que ela escolhe como voto, que é o princípio da participação, vai ser preservado, vai ser garantido, vai ser ouvido. E o que essa pessoa apresenta como dificuldade vai ser superado. Então, a segurança é o nosso compromisso social de permitir que haja desenvolvimento e usufruto da vida nessa faixa etária. Então, assim como incumbe a nós promover, na perspectiva do melhor interesse da criança, um ambiente seguro para o desenvolvimento da criança, também incumbe a nós, enquanto sociedade, promover um ambiente seguro para aqueles que envelhecem. E aí, né, de novo, eu volto, assim, quem envelhece? Todos nós envelhecemos. Não é uma pessoa que envelhece, né? Todos nós envelhecemos. O tribunal envelhece, né? A nossa família tem envelhecido. A nossa empresa envelhece. Então, determinadas empresas hoje já são centenárias. Elas precisam se adaptar. Elas também precisam ter uma liderança dinâmica para participar, para ser segura, para permitir com que esse envelhecimento global seja respeitado. Então, isso também faz parte da segurança. E aí, por fim, a aprendizagem ao longo da vida, que para mim é um princípio assim de esperança. Por que esperança? Porque durante muitos anos, os estudos relacionados à psicologia do desenvolvimento indicavam que, a partir do momento que a pessoa iniciasse o seu processo de envelhecimento, ela perdia sua capacidade de aprender. Então, assim, de uma forma muito superficial, porque eu não sou psicóloga, né? O que se entendia à época é que haveria aí uma incapacidade de manter, de aprender, de produzir, de expandir conhecimento ao longo da vida, na medida em que se envelhecesse. Então, algumas pessoas pensavam assim, isso eu nem aprendo mais, isso nem é mais para mim. São frases aleatórias, mas que dizem muito a respeito de uma sociedade e da forma como a gente compreende o envelhecer. Mas os estudos foram sendo cada vez mais expandidos, né? E Erik Erikson, um grande pesquisador a respeito do desenvolvimento ao longo da vida, percebeu que existe aí um curso de vida que vai fazendo com que as pessoas continuem aprendendo em outras perspectivas, mas continuem aprendendo. E aí, logo na sequência do Erikson, Baltes vem e consolida esse conceito de aprendizagem ao longo da vida na perspectiva SOC, que é seletividade, otimização e compensação. E é nessa perspectiva que eu considero assim a nossa esperança. Por quê? Porque à medida que a gente envelhece, a gente acaba tendo cada vez mais acesso ao conteúdo. Então, a criança aprende tudo que ela vê porque ela está com HD zerado, não tem nada ali dentro. Essas informações não vão competir na perspectiva mental. Mas à medida que a vida vai acontecendo e a gente vai se submetendo a diversos aspectos de aprendizagem, a gente vai assimilando cada vez mais conteúdo, cada vez mais sentimentos, cada vez mais desafios que vão competindo na nossa capacidade de organizar tanta informação. E aí, Baltes fala que a partir do momento que a pessoa começa a envelhecer, que ela vai alcançando um pouco mais de maturidade no longo da vida, no curso da vida, ela vai trabalhando com esses três princípios. Ela se torna cada vez mais seletiva, ela otimiza o conteúdo que ela absorve e ela trabalha com compensações. Então, assim, bom, eu não preciso mais aprender de tudo. Por quê? Porque eu já tenho muitas informações no meu HD. O que eu preciso aqui é selecionar aquilo que eu quero de fato aprender. E a partir dessa seleção, eu vou otimizar esse conteúdo. Eu vou buscar outras formas sensoriais de fazer com que esse conteúdo ele traga sentido para mim. Então, eu tenho a capacidade mantida de continuar aprendendo ao longo da minha vida.
mas eu vou compensar, e aí é o último princípio da compensação, esse conteúdo com outros que eu perco. Então, se eu sei que a minha mobilidade ela diminui ao longo do dia porque eu me torno uma pessoa cansada, porque a minha coluna dói, eu já começo a trabalhar por me compreender, por aprender a me relacionar socialmente, por compensar esses conteúdos que estão à minha disposição, eu vou buscar formas de participar socialmente compensando essa minha deficiência, né? Essa minha ausência de mobilidade em determinado sentido. Então, gente, o que a gente percebe hoje é que a pessoa idosa, ela continua aprendendo. Ela continua se desenvolvendo, a sua capacidade cognitiva, ela é preservada é, para na perspectiva do envelhecimento ativo, na perspectiva do envelhecimento saudável. Então, envelhecer não é sinônimo de adoecer. Existe envelhecimento adoentado. Existe envelhecimento com perda de mobilidade. Existe envelhecimento com perda de autonomia, mas isso não é necessariamente uma regra. A regra é que haja aprendizagem ao longo da vida, na perspectiva de quem seleciona, de quem compensa e de quem otimiza conteúdo. E aí essa pessoa pode continuar produzindo, pode continuar se manifestando, precisa de um ambiente seguro para que ela tenha capacidade de continuar produzindo. E aí, dentro dessa perspectiva, há uma forma assim, de retroalimentação a manutenção da sua saúde. A doutora Becca Levy, que é hoje a maior autoridade sobre o estudo do etarismo no mundo, ela recentemente publicou uma pesquisa da Universidade de Yale que fala que as sociedades etaristas ou preconceituosas em relação ao passar do tempo, elas roubam, elas diminuem 7 anos da vida de alguém. Então, quando a gente impede que essa pessoa exercite as suas potencialidades e se enxergue como alguém que não tem mais nada para acrescentar, a tendência é que a expectativa de vida dessa pessoa seja diminuída, seja subtraída em 7 anos. E 7 anos é muita coisa, gente. Se a gente pensar numa vida de 70, é 10% da nossa existência. É muita coisa, 7 anos é muito tempo. E a gente não pode permitir que isso aconteça por desconhecimento, por ignorância ou por maldade, né? A gente precisa, de fato, se convencer, enquanto sociedade, a pensar em ambientes propícios para que haja demonstração e manutenção de talentos ao longo da vida, seja qual for a idade. É importante que a gente leve isso em consideração para que todos tenham oportunidade de continuar se desenvolvendo, participando e sendo prósperos em tudo que fazem. E aí agora, né, depois assim dessa grande introdução, que na verdade já é conteúdo, porque compreender a nossa demografia vai fazer com que a gente abra os nossos olhos, não somente na perspectiva do tribunal, mas também fora daqui, nas nossas relações sociais, eu vou passar para o estudo do nosso relatório organizacional. Esse diagnóstico é o último diagnóstico que foi feito na nossa casa. Ele levou em consideração também 4 pilares, então ele não leva só em consideração a questão da idade, mas tem outras diversidades que foram estudadas, foram mensuradas nesse relatório. A publicação aconteceu em 2022. Nós elaboramos alguns normativos no âmbito do Tribunal de Justiça a partir desse relatório. Então, assim, o que é importante a gente compreender é que foi feito um estudo sobre a nossa capacidade laborativa, sobre as pessoas que participam da construção das nossas decisões, e por isso foi apresentado um relatório compatível com a nossa força de trabalho, né? E esse relatório trouxe informações super interessantes para nós. Uma delas é que acontece aqui dentro o que acontece lá fora, que existe discriminação etária e que essa discriminação é inter e intrageracional. Então, às vezes, a gente tem pessoas mais jovens que
mantém essa perspectiva de afastamento de quem envelheceu. Ah, não dá não compreende, não é rápido, tem outro tempo, não sabe mexer no computador, não consegue entender assim as nossas dinâmicas numa boa perspectiva. Então, sim, existe essa discriminação intergeracional. E ela não é só de quem é mais novo para quem envelhece, ela também é de quem envelhece para o mais novo. A gente percebe que em alguns ambientes as pessoas mais velhas elas criam uma resistência enorme com quem é mais jovem, a ponto de dizer assim, ah não, esses meninos sabem nada, esses meninos, na minha época não era assim, na minha época era dessa forma, e esse na minha época não existe, porque se a pessoa está viva e está participando de um ambiente profissional, essa é a época dela. Né? Então, todos que fazem parte daquela mesa estão nas suas épocas, né? Então, não é só na perspectiva do jovem para o mais velho. O mais velho também precisa compreender o seu papel nessa questão da convivência intergeracional. Ser mais acolhedor, compreender a velocidade das coisas, se dispor a aprender, porque ele pode aprender. Esse discurso cômodo de dizer, ah, não tem mais tempo para isso não, não tem mais cabeça para isso não, isso é uma barreira desnecessária entre gerações. Então, a gente pode, sim, diminuir os nossos conflitos quando a gente decide, de forma intencional, trabalhar com a diminuição dessas forças, né? E intrageracional também. Às vezes tem pessoa mais velha que fala assim: eu não gosto de trabalhar com velho, velho é chato, velho é rabugento. Eu me sinto jovem, eu me sinto mais novo, então eu só gosto de ficar com pessoas mais novas. Porque, mesmo fazendo parte dessa geração, eu tenho problema com essa geração. Então, existe sim no tribunal. Essa é uma constatação que não depõe contra o tribunal, mas depõe contra a sociedade, porque nós somos reflexo desse sistema mesmo de discriminação etária e de invisibilidade que o envelhecimento traz, né? E aí, a gente fez uma análise aqui quantitativa da nossa faixa etária de trabalho. A gente foi buscar ali, dentro dos nossos números, quem hoje faz desse tribunal um tribunal diamante. Quem é o tribunal diamante? Quem é a força produtiva do tribunal? E aí a gente foi perceber que não é o grupo dos 20 aos 29, que também não é o grupo dos 30 aos 39, dos magistrados. São as pessoas mais velhas mesmo. A gente está falando aí de 40 a 60 anos como a nossa maior capacidade produtiva. Esse grupo, segundo os pesquisadores do envelhecimento, eles fazem parte de uma outra geração, de uma outra classificação, que é a dos gerontolescentes. Assim como existe a transição da criança, né, do adolescente para a vida adulta, pela adolescência, existe um grupo entre 45, 50 até os 60, que é um grupo perdido, assim, é um grupo que faz parte daquela geração sanduíche, que ainda tem filhos pequenos, mas está cuidando dos pais idosos. É um grupo que está na adaptação hormonal, né, de como vai ser esse processo do envelhecer para mim também, das mudanças que eu vivo no meu corpo e das exigências que eu tenho com as gerações que me pressionam. É por isso que a gente chama de geração sanduíche, os mais jovens e os mais velhos, né? Ali disputando aquela força de atenção e de produção. A gente percebe aqui que a nossa força produtiva está na geração sanduíche. E essa geração sanduíche é que faz do tribunal o tribunal excelência que ele é. Então, gente, assim, isso já é suficiente para a gente desconstruir um monte de pensamento a respeito da convivência intergeracional no nosso ambiente de trabalho. A gente tem aí um grupo de magistrados entre 50 e 59 anos que é uma força motriz. Ou seja, já está ali na beirada do envelhecimento considerado critério etário e continua produzindo. A gente tem aqui um grupo de servidores que é a nossa maior capacidade produtiva, entre 40 e 49 anos, que é quem movimenta todo esse nosso grande aparato, né, de prestação de serviço jurisdicional. Então, se quantitativamente a gente tem essa pirâmide etária,
Aí a gente precisa buscar informações que sejam, assim, um pouco mais profundas, né? Para a gente entender e onde estão essas pessoas e como essas pessoas se comportam na perspectiva da aprendizagem ao longo da vida, na perspectiva de como vão envelhecer. Então, assim, quem são esses servidores, esse grupo que produz na perspectiva da produção intelectual no tribunal? E aí, de novo, né? Zero novidade para nós. É o grupo aqui entre 40 e 49 anos, que tem pós-graduação, que está na iminência de se tornar um grupo velho, né? Entre 50 e 59, na iminência de se tornar pessoa idosa. Gente, olha só, essas pessoas aqui, elas vão permanecer no tribunal. Em pouco tempo, elas estarão aqui preenchendo as lacunas das pessoas 60, 69, 70, 80. Hoje, nós temos somente pós-graduados, só 7 pós-graduados nesse perfil 70, 80. Mas se esses 1.973 pós-graduados da faixa 40 a 49 permanecerem no tribunal, e é muito provável que isso aconteça, daqui a alguns anos nós teremos 2.000 pessoas, 70, 80, pós-graduadas no nosso corpo de trabalho. Então, vocês entendem que o envelhecimento de hoje vai ser bem diferente dos próximos anos? Os próximos velhos, eles vão ser mestres. Os próximos velhos, eles vão ser doutores. Então, ainda hoje, a gente tem aí um grupo pequeno, né, de pessoas mais velhas com essa escolaridade, mas é quem já já estará na faixa etária dos 60 aos 69. E aí você imagina, será que alguém de 20, 30 vai poder dizer esse velho não sabe nada? Vai poder falar assim, ah, não, tá atrasado, não sabe nem mexer com o computador? Se essa pessoa de 60 foi quem criou o computador, porque o computador não foi criado hoje, foi criado por quem tem 60. Então, olha só a perspectiva da nossa pirâmide mudando também no âmbito do tribunal, né? Então, no Brasil, a gente não fala mais em pirâmide, e na nossa atividade profissional, provavelmente, em pouco tempo, a gente também vai deixar de ter. E aí vai ser um grande barril com uma confirmação qualitativa bem diferente da conformação que a gente tem hoje. Porque a conformação que a gente tem hoje, ela prevê um grupo bem, assim, dentro dessa avaliação de faixa etária, e aí eu posso acrescentar, porque não fez parte desse nosso diagnóstico, a questão da mobilidade, da atividade física, né? Quantidade de pessoas hoje que estão envelhecendo, fazendo atividade física, nadando, remando, fazendo musculação, essas pessoas vão envelhecer com esse tipo de qualidade. E elas vão permanecer produzindo no tribunal e vão precisar ter um olhar diferenciado para elas, principalmente nos nossos cartórios, nos nossos balcões, que a gente tem ali um rodízio muito forte de servidores, porque são essas pessoas que vão compartilhar lá no primeiro grau a nossa essência. A cultura do tribunal parte dessas pessoas que já vestiram a camisa, que compreendem o seu papel e que sabem da importância que tem para manutenção da estrutura, da essência do lugar. Então, são esses servidores que vão fazer parte aí desse grupo. E aí, dentro desse nosso diagnóstico institucional, aí agora partindo para uma avaliação qualitativa, né? A gente foi perguntar, né? A gente foi pensar assim, quais são os maiores desafios que vocês têm em relação a essa questão da convivência intergeracional? E assim, algumas respostas, elas foram compartilhadas e nos levaram a essas reflexões. Essa primeira reflexão da esquerda, bora sair, garotada, ela mexeu muito comigo, porque um dos entrevistados mencionou assim, que ele não se sentia, ele não se sentia desprezado no ambiente de trabalho. Ele se sentia inserido, ele se sentia ouvido, participativo, ele não sentia que tinha algum tipo de preconceito decorrente da idade no seu ambiente de trabalho.
mas ele era excluído de tudo aquilo que não fazia parte do trabalho. Então, quando dava sábado e domingo e tinha o churrasco da garotada, ele não fazia parte. Quando tinha aqueles encontros da família, do trabalho, essa pessoa também não fazia parte. Quando tinha aquela confraternização, aquele happy hour da galera, essa pessoa também não fazia parte. Então, aquilo que acontecia fora do ambiente de trabalho deixou um recado muito claro de que a idade importava, né? Para a relação pessoal, a idade importava. E aí, essa pergunta mexeu muito comigo nesse sentido, sabe? Outra que sempre mexe é a utilização do ainda, né? Nossa, mas você ainda por aqui? Nossa, mas até quando, né, que você vai estar por aqui? Ainda? Você ainda não cansou? Você ainda dirige? Você vem como? E você ainda faz esse trabalho? Você ainda faz algum tipo de atualização? Você ainda consegue produzir aquele tanto que você produzia? Então, o ainda, ele traz um tanto de recado, gente, que é constrangedor, né? O ainda, ele traz uma série de recados que faz com que a pessoa que está nesse processo de envelhecer, ela se sinta completamente excluída do ambiente, porque é como se já tivesse, de fato, passado o seu tempo. Né? E se a pessoa está lá e ela quer estar lá, essa pergunta é desnecessária. Por que você ainda está aqui? Essa outra pergunta também é bem simbólica, né? Como que era na sua época? E é aquilo que a gente falou, né? Ué, qual época? Se eu estou nessa época, essa época também é minha. É lógico que com o passar do tempo a gente muda muitas coisas e tem uma prevalência ali de protagonismo, mas toda época é época. Então, se eu faço parte do meu ambiente de trabalho por 10, por 20, por 30, por 40 anos, essa é a minha época aqui. E é importante que, enquanto eu estiver aqui, eu não seja excluído dessa visão de participação. Então, como era na sua época, exclui, é uma barreira à participação da pessoa idosa. É como se falasse, como agora não é mais a sua época, a gente toca e naquilo que você se sentir próprio desse ambiente, você entra. Mas essa época não é a sua. Essa época é a nossa, né? A gente está te dando aqui uma oportunidade de você permanecer nesse lugar. Então, como era na sua época também é uma pergunta desnecessária e que revela muito da nossa incapacidade, despreparo de lidar com o envelhecer. O Você Sabe Mexer com Isso é clássico, né? Eu entrei no tribunal há 24 anos, sou servidora desde o ano 2000, e quando eu entrei no tribunal, na minha época, não existia PJE, a gente andava com um carrinho para cima e para baixo, a gente batia carimbo de numeração de folha, a gente fazia inspeção para ver se tinha numerado errado, a gente fazia as impressões todas na folha da frente, porque o tribunal não aceitava imprimir na folha de trás. Então, essa era a minha época. E eu precisei aprender a mexer com um monte de sistemas, com QVT, com SysTJ, com PJE, com CIPAD Web, agora ganhou o mundo, né? Então, assim, bom, eu posso ainda não saber, né? Mas eu posso aprender. Então, se você sabe que existe alguma limitação do seu colega de trabalho a respeito das tecnologias, dos fluxos, que você pode ajudar, não perca tempo perguntando por que que essa pessoa ainda está querendo aprender isso, ou por que que ela ainda não sabe mexer com isso. Vai lá e oferta o seu conhecimento, porque, conforme a gente já viu, ela pode continuar aprendendo e ela pode ofertar um bom serviço. E vai ser importante que ela permaneça na sua equipe, porque o jurisdicionado que ela vai receber está envelhecendo tanto quanto a gente. E esse pertencimento, essa sensação de identificação, de empatia que uma pessoa idosa traz ao atender uma outra pessoa idosa, a gente não pode desprezar, né? Então, quando a gente coloca alguém lá que traz para o vulnerável essa ideia, ó, eu tô de cá, mas eu compreendo essa sua angústia. Então, é importante que a gente
estimule, incentive, faça com que todas as idades permaneçam preparadas e estimuladas a continuar ofertando. E aí, uma outra perguntinha, né, que decorreu dessa análise qualitativa, né, que também é uma perguntinha clássica, e mesmo que a gente nunca tenha perguntado, mesmo que você nunca tenha perguntado, eu acredito que alguma vez ela passou na sua cabeça, né? Nossa, você já procurou um lugar assim que seja melhor, né? Assim, para mais perto de casa, ou um lugar assim que você não precisa trabalhar tanto, ou que seja um lugar assim que você, que seja mais adequado para você. Essa pergunta também é desnecessária. Porque se a gente for levar em consideração o princípio da participação, quem decide onde vai trabalhar é quem vai escolher o lugar mais adequado para si. Então, assim, se eu estou aqui e eu não procurei um outro lugar para trabalhar, é porque eu considero que esse lugar é adequado para mim. Na hora que eu fizer essa avaliação e achar que aquele lugar não cabe mais nas minhas perspectivas ou nas minhas limitações, eu vou procurar um lugar mais adequado. Então, esse tipo de abordagem dispensa a presença daquela pessoa, cria um sentimento de ser desnecessário, né? de ser substituível. E isso mina a capacidade da pessoa de produzir. Às vezes é alguém que está ofertando bem e que compreende o seu papel, o seu lugar, que compreende a sua participação ali naquele lugar. Mas quando alguém aborda dessa forma, você não acha que seria melhor você ir para outro canto? Porque aqui já passou para você, a gente esvazia a capacidade dessa pessoa de continuar entregando. E isso é muito bom. É muito ruim, porque a gente precisa ponderar que existem potencialidades que elas serão desenvolvidas ao longo desse prazo, né, de convivência, de ideia, de interação, e que quando ela achar que não é mais a hora, ela simplesmente vai sair. Então, essas reflexões aqui, gente, elas não são minhas, elas vieram do nosso diagnóstico institucional. São frases de respondentes. Então, são pessoas que passaram por essas situações no âmbito do nosso tribunal. E eu acredito que se você fizer um esforço aí, em algum lugar que você tenha trabalhado, você já escutou alguém se direcionar para uma pessoa mais velha com alguma dessas frases. E eu quero que você anote aí no chat se você já presenciou alguma situação de preconceito como essa, ou se você já viu outras formas de desprestígio, né? A pessoa que envelhece, e não precisa de ser 60 anos ou mais. 40 anos ou mais, hoje, no mercado de trabalho, ela já tem uma certa dificuldade de ser incluída, né? Então, anota aí para a gente poder discutir um pouquinho. Daqui a pouco eu já vou abrir, porque eu sei que a gente vai começar as nossas discussões. Eu quero que você anote aí para a gente poder ponderar como substituir certas frases por frases mais acolhedoras e que revelem a nossa empatia, né? Porque eu sempre falo que envelhecer é a melhor opção. Todos nós vamos passar por isso. Evitar esse tipo de pergunta aqui, se a gente não tiver um letramento social, é só se a gente morrer jovem, gente. Porque se não morrer jovem, a gente vai envelhecer e vai envelhecer no nosso mercado de trabalho. No nosso caso, o Tribunal de Justiça. Então, todos nós estaremos sujeitos, né? E é por isso que a gente tem trabalhado tanto aqui com essa ideia de letramento, de inclusão e de valorização. Esse diagnóstico trouxe para nós uma série de reflexões. Eu trouxe essa imagem, que é uma imagem assim, é pitoresca, né? Isso aqui não é real. Ninguém fica assim no ambiente de trabalho, né? Ai, que legal, vamos dar as mãos. Não é isso. Mas é uma forma da gente compreender que existem diversos tipos de envelhecimento.
E o PCD envelhece, o negro envelhece, a pessoa atlética envelhece, a pessoa doente envelhece, a pessoa LGBT envelhece, o indígena envelhece, o quilombola envelhece, e dentro dessas perspectivas de envelhecimento, a gente tem aí uma necessária, e urgente necessidade de compreender como valorizar e como incluir essas pessoas que tanto têm a ofertar. Então, se por um acaso a gente compreende que está faltando algum tipo de capacitação em determinada área, em outras a gente pode garantir que existe sim, possibilidade dessas pessoas continuarem entregando virtudes, entregando paciência, entregando conversa. Existe aí um falso ditado, né, de que as pessoas mais velhas não gostam de se relacionar. É, na época, que iniciou a pandemia, quem mais sentiu falta das relações foram os mais velhos, né? As pessoas mais velhas, elas gostam de se relacionar, às vezes até mais do que os mais jovens, que se relacionam virtualmente com mais facilidade. Então, um ambiente de trabalho que possui uma pessoa mais velha valorizada, provavelmente, por todas as pesquisas que a gente já fez, e não só no Tribunal de Justiça, mas nas equipes de alto desempenho, elas desenvolvem um senso de identidade muito próprio. As equipes de alto desempenho no mercado de trabalho, elas necessariamente têm incluído pessoas mais velhas para aumentarem os seus rendimentos. Por quê? Porque a gente tem um alto índice de manutenção dessa pessoa na equipe, porque a pessoa mais jovem entra cheia de gás, mas ela não tem. Normalmente, né, gente? A gente também não vai criar os outros estereótipos, mas normalmente a pessoa entra cheia de gás, mas sem compromisso com aquela equipe, porque ela quer passar em outro concurso, ela quer morar em outro lugar, ela quer buscar outro tipo de experiência profissional. Então, ela está usando aquele ambiente ali como um espaço, assim, para crescimento. Então, ela não tem compromisso com a manutenção daquela cultura. Da cultura de, às vezes, né, de ser um ambiente saudável, de ser um ambiente, acolhedor, de ser um lugar onde as pessoas ajudam um ao outro, que mantém suas rotinas, tem suas próprias liturgias, tem seu quibe, sua coxinha na sexta-feira, encontra no final de ano para fazer uma festa de Natal. Essas pessoas, elas normalmente não têm esse compromisso. Elas, inclusive, faltam a esses compromissos, porque eles são desnecessários, na perspectiva de quem está naquele lugar para extrair daquele lugar uma vantagem para ela usar essa vantagem em outro lugar. Então, tem gente que está no tribunal para extrair do tribunal um dinheiro para ela usar esse dinheiro em outro lugar. Mas tem gente que está no tribunal para ofertar no tribunal o seu talento para, dentro dessa oferta, proporcionar um bom ambiente de trabalho para as pessoas que cercam essa pessoa e, principalmente, para o jurisdicionado que vai receber o fruto, né, dessa oferta. Então, é importante que a gente pense nisso. E mais, essas pessoas, segundo esses dados estatísticos, né, das equipes de alto desempenho, elas têm, um menor índice de absenteísmo, elas não faltam, os envelhecentes não faltam, eles têm menos variação, eles trocam menos de camisa, eles estão mais próximos, daquela fidelidade, e por conta disso, eles estão mais próximos da construção dessa cultura do lugar, da construção daquele conceito de equipe, sabe? De falar assim, isso aqui é a nossa equipe. Quem entra aqui faz parte desse grupo, e o nosso grupo é assim. Então, é bom ter alguém mais velho na sua equipe. E é sensível, né, gente? É aquele que consegue olhar assim, tá precisando de alguma coisa, o que está acontecendo? Eu já passei por isso. Vem cá, vamos conversar, vamos abstrair um pouquinho o que esse papel, esse processo
Eu acho que eu posso compartilhar com você alguma experiência aqui que vai te trazer um pouco mais de conforto e que vai melhorar a sua vida, e melhorando a sua vida, vai melhorar o nosso ambiente de trabalho, e melhorando o nosso ambiente de trabalho, vai melhorar a nossa prestação jurisdicional. Então, é possível mudar, né? É possível mudar. E nós já começamos a fazer isso. Aqui no tribunal, claro, né? Nós somos vanguardistas, o Tribunal de Justiça é, é sempre assim inovador. A partir dessa política intergeracional, que foi publicada no dia 7 de fevereiro de 2022, nós lançamos ao tribunal o desafio de promover um ambiente de gestão intergeracional. Então, essa política, e eu deixo aí a referência dessa política, que é uma resolução publicada no dia 2 de 2 do 2 de 2022, não tem como esquecer, né? Então, a resolução número 2 de fevereiro de 2022, essa resolução foi instituída no âmbito do nosso tribunal para estabelecer princípios, diretrizes, instrumentos para a promoção do envelhecimento ativo e da capacidade de trabalho de magistrados, servidores e estagiários do tribunal. Gente, isso é revolucionário. Nenhum tribunal de justiça tem essa atenção com a convivência intergeracional. Só o nosso tribunal ponderou na criação e na instituição de uma política, e aí ela traz um monte de conceitos e princípios que vão integrar áreas do tribunal em prol do envelhecimento. Então, nós construímos essa resolução com o setor de recursos humanos, mas também com a saúde, mas também com a escola, mas também com a primeira instância, mas também com a segunda instância. A gente construiu essa resolução com instrumentos de quantificação do ambiente de trabalho, da melhor qualidade de trabalho que a gente pode ter naquele lugar, de como desenvolver esses princípios, né, de envelhecimento ativo, de envelhecimento saudável, como estabelecer essa convivência no nosso tribunal e fazer dele um lugar de verdade, assim, de envelhecimento cujos pilares sejam respeitados. Então, daqui a pouquinho, sobrando um pouquinho de tempo, eu quero passar para essa resolução. Eu não quis colocá-la no slide, por óbvio, porque é um texto grande, então eu pensei em compartilhá-las, se for o caso, sobrar um tempinho aqui de forma autônoma, mas o que eu queria destacar aqui é que essa resolução inovadora acabou chamando a atenção do Conselho Nacional de Justiça, e a partir dessa resolução e dos nossos trabalhos aqui na Central Judicial da Pessoa Idosa, nós iniciamos o processo de instrução e de publicação da Política Nacional de Atenção à Pessoa Idosa e suas interseccionalidades em todos os tribunais, visando realmente chamar a atenção para esse tema e identificar que não somente o número de processos com pessoas 60 mais tem aumentado, mas também as complexidades que envolvem esses processos. A gente está falando de 15% da população no Brasil 60 mais, e 15% de processos no Brasil de pessoas 60 mais. E aí não é só assim, data de nascimento tal, 60 mais. Não, a gente está falando de diretivas antecipadas da vontade, a gente está falando de cuidados paliativos, a gente está falando de planos de saúde, a gente está falando de empréstimos consignados feitos por filhos, a gente está falando de curatela, a gente está falando de ortotanásia, a gente está falando de tratamento experimental, de paternidade tardia, de cuidadores, processos trabalhistas, a gente está falando de etarismo no mercado de trabalho. Gente, vocês não têm ideia de como essa avalanche do envelhecimento tem invadido os tribunais. E aí, como juíza titular, né, do segundo Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher na Ceilândia, grande parte dos meus processos, aí, por volta de 20% dos meus processos, envolvendo a violência que existe de filhos em relação às suas mães. E aí lá a gente acaba congregando os dois diplomas normativos, né? Trazendo essa mulher vítima de violência no contexto doméstico com essa dupla condição de vulnerabilidade, o fato de ser mulher e o fato de ser idosa, mas com essa complexidade imensa, que é o fato de não conseguir romper o vínculo parental.
Então, essa mulher que é vítima de violência, e também os homens que são vítimas de violência no contexto familiar, pessoa idosa, eles não rompem com seus filhos. Eles nem são os denunciadores dos seus filhos. Não são eles que buscam tratamento no campo da justiça. São os vizinhos, são os cuidadores, são pessoas próximas que observam algum tipo de abuso. E são esses processos que estão entrando no tribunal. E é por isso que é importante que a gente busque essa capacitação, não somente para lidar com essas questões, né, no campo da nossa convivência, da nossa gestão, mas também para identificar do balcão para fora quem está chegando e qual é a complexidade desses processos que estão chegando. A gente vai ter em agosto um curso sobre violência doméstica contra a pessoa idosa, e assim, é realmente assustador, né? 56% das violências praticadas contra pessoas idosas no Distrito Federal são praticadas por filhos. Como é que a gente vai lidar com isso? Se a gente normaliza a violência contra a pessoa idosa, se a gente acha que é normal o menino de 40 anos ser sustentado pelo pai e o pai ser obrigado a pagar todas as vontades desse menino a ponto de comprometer as suas subsistências e os seus tratamentos. Se a gente acha que é normal a menina não sair de casa, mesmo depois de ter 3, 4 filhos e voltar para casa com todas essas crianças, para que a sua mãe assuma a responsabilidade dos seus filhos, e aí gerando a síndrome do ninho cheio, que acho que a ninho vazio não causa mais trauma nenhum nas famílias hoje, que causa problema hoje é a síndrome do ninho cheio. Então, assim, são questões de família? São questões sociais importantes? São, mas são conflitos que estão chegando no judiciário. E será que eu e você estamos preparados para decidir quem que é o melhor cuidador? Quem que é o melhor curador? Quem que é o melhor filho? Então, esse mês a gente teve 2 idosas que foram violentadas pelos seus filhos. A senhora Edith, no Guará, que foi morta a facadas, né? O processo está em andamento, nem posso dizer que foi ele, mas já tem denúncia no âmbito do Tribunal de Justiça anteriores, né? Denúncias prévias de violência praticadas pelo seu filho em relação à sua mãe. Então, tudo leva a crer, é uma hipótese de investigação que tem acontecido uma violência doméstica nesse contexto, e também é a idosa que faleceu em Águas Claras, vítima de um incêndio, 94 anos, senhora Zeli, que já havia sido deixada num hospital aqui no Distrito Federal por 30 dias, e essa idosa já havia sido acompanhada pela Central Judicial da pessoa idosa. Gente, são esses processos que estão chegando. Então, o envelhecimento importa para nós. Né? Estudar isso importa para nós. E aí a gente começa aqui fazendo o dever de casa, pensando nessa questão da política intergeracional, mas mirando também a nossa capacitação para o atendimento do usuário. E aí, dessa, desse, desse programa maravilhoso, a gente gerou, dessa política maravilhosa, a gente gerou o programa. E o programa é a materialização da política. Então, o que que diz o programa? O programa diz que foi publicado já no ano passado, dia 27 de fevereiro, que o programa Entre Gerações tem por objetivo viabilizar os princípios e as diretrizes que foram preconizados lá naquela política que a gente publicou em 2022, por meio de projetos, iniciativas e ações coordenadas de forma articulada, dinâmica e permanente, visando a promoção do envelhecimento ativo, que tem lá aqueles 4 pilares como base, da gestão intergeracional, então reconhecendo que o tribunal vai lidar com várias gerações no ambiente de trabalho, dessa capacidade de trabalho e do desenvolvimento da carreira de magistrados, servidores terceirizados e estagiários, de forma saudável e produtiva ao longo da sua permanência no tribunal. Então, esse programa, de forma inédita, já consta, né, no alinhamento com o Plano Estratégico de Gestão de Pessoas e da nossa política de integridade do Tribunal de Justiça. Nós estamos, gente, de fato, assim, é motivo assim, de orgulho para mim. Quando eu chego no CNJ e apresento as iniciativas do nosso tribunal a respeito desse tema, é realmente assim, é, é surpreendente como nós estamos à frente do nosso tempo. A gente
não pode dizer que foi surpreendido por essa avalanche, né, prateado, por esse tsunami prateado, como diz a doutrina. Mas a forma como nós estamos reagindo, né, antevendo alguns processos, alguns conflitos, algumas questões que vão repercutir até na questão financeira também, né, que o tribunal, ele aumenta a sua folha de pagamento com os aposentados e vai tendo outras repercussões. Então, a gente antever esse tipo de situação faz com que a gente possa se programar de forma melhor e de forma sustentável. E aí, a política, que foi publicada no dia 18 de setembro de 2023, pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu fui a coordenadora desse grupo de trabalho. Atualmente, eu estou coordenando o subgrupo que desenvolve os produtos dessa política. Nós estamos, com o conselheiro Pablo, desenvolvendo produtos para todos os tribunais. Os produtos incluem políticas como essa, de gestão de servidores em todos os tribunais, mas também incluem ferramentas de capacitação dos servidores, de identificação das maiores complexidades sobre o tema, justamente porque, pelo Conselho Nacional, nós identificamos a necessidade de jogar luz sobre esse tema. Então, a política foi instituída já na perspectiva de alinhar o envelhecimento às interseccionalidades. Porque aí, quando a gente expande essa avaliação para o Brasil, a gente vai vendo ali que a questão do gênero importa no envelhecimento, a questão do PCD importa no envelhecimento, a participação no ambiente de trabalho, enfim, todas as interseccionalidades vão fazer parte da definição desses princípios, diretrizes, objetivos, e também da orientação para ações que busquem o enfrentamento da violência, que tem aumentado consideravelmente. Só para vocês terem uma ideia, na Central Judicial da Pessoa Idosa, antes da pandemia, em 2019, quando nós realizávamos apenas atendimentos presenciais, nós realizamos aproximadamente 5.700 atendimentos, os presenciais. O ano passado, porque aí aconteceu com todos nós, né? A gente abriu algumas portas e essas portas permaneceram abertas. Então, a gente manteve a porta aberta do tribunal nessa questão do atendimento presencial, mas agora a gente atende por e-mail, por balcão virtual, por telefone, enfim. E a gente saiu de 5.700 para 37.500 no ano passado. A mesma equipe de trabalho, a gente teve aí de 5.000 para 37.000 acolhimentos de pessoas idosas no nosso tribunal. É um centro que tem uma atuação eminentemente pré-processual. Grande parte desses acolhimentos impediram a judicialização de processos, mas lá a complexidade dos processos tem levantado assim, para nós a necessidade de buscar soluções que estão na prática das redes, né? Porque o tribunal, a gente não pode se limitar a uma decisão assinada. Não adianta, é como a situação da UTI, né? A gente não cria uma UTI com uma decisão judicial assinada. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de abrigamento, a gente precisa ponderar essa decisão judicial com a rede, senão não vai adiantar nada. E aí, o que vai acontecer? Não vai abrigar, vai produzir outro processo, outra decisão judicial. E assim, esse efeito avalanche. Então, essa política tem o objetivo também de trazer para os outros poderes uma articulação em rede para que a gente possa pensar em soluções que sejam efetivas. Dentro da política, existe essa abordagem no campo da gestão e certamente, né, que as nossas iniciativas no campo do Tribunal de Justiça já estão sendo apresentadas como relevantes e vanguardistas para a elaboração dessas políticas nos outros tribunais também. Já vou encaminhando para o fim, mas como eu disse, eu vou abrir para as perguntas. Eu normalmente abro menos tempo para as perguntas, e aí eu fico sentindo falta de tempo. Dessa vez eu preparei um material que, se for necessário, eu vou apresentar ao final, mas agora eu queria mesmo
ter esse espaço para a gente conversar um pouquinho e trocar, porque, como eu estou falando para colegas da casa, eu acredito que a gente precise, né, assim, dessa mesa de conversa. E aí eu começo essa mesa de conversa te perguntando se alguma coisa do que foi dito aqui interessa a você. Eu acredito que sim, né? Porque se você não está velho, você vai ficar velho. E se você não vai ficar velho, você pode conviver com velhos. Então, assim, esse é um tema, gente, que interessa a todas as idades. Os meus filhos conversam sobre envelhecimento com muita naturalidade. Isso não é uma novidade para eles. Eles estão sendo preparados para esse tipo de convivência. Por quê? Porque, como a gente viu ali na nossa demografia, eles vão conviver com pessoas mais velhas. Então, isso interessa, sim. Interessa para mim, interessa para você, interessa para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas que estão por vir, porque a sociedade vai precisar da gente para a construção de um lugar que seja digno para todas as idades. E aí, segundo a expectativa do IBGE, a partir de 2048, a gente já começa com um decréscimo da nossa população. A gente já bateu o teto, a gente já vai iniciar essa questão do decréscimo. Como vai ficar isso, né? Com menos gente nascendo, mais gente envelhecendo, como que vai ser isso? Gente, 2048 é ali, é quase lá. Então, assim, não está tão distante. A gente não pode esperar chegar esse tempo para a gente resolver, pensar em alguma solução. Tem que ser agora. Senão a gente vai dizer depois que foi pego de surpresa. E aí, assim, ao contrário do envelhecimento nos países velhos, que envelheceram ricos, nós estamos envelhecendo pobres. E isso traz muita complexidade para nós. Então, isso interessa para todos nós, para todas as idades, não só para o poder público, nem para o Tribunal de Justiça, mas para nós enquanto família, enquanto sociedade, enquanto Estado. E eu deixo aqui o contato da Central do Idoso, também o meu Instagram, o Instagram do instituto que eu fundei, juntamente com outros pesquisadores do envelhecimento. O nome é Parentalidade Prateada por razões óbvias, que a gente estuda a questão parental na perspectiva de quem tem pais, né, e todas as complexidades que essa parentalidade prateada traz. Todas as vezes que a gente pensa em parentalidade, a gente pensa da responsabilidade dos pais para com os filhos, mas a ideia é que a gente possa se responsabilizar por todas as gerações, não somente por quem vem depois de nós, mas também por quem veio antes de nós. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais dessas reflexões, eu te convido a fazer parte do Instituto, entrando no nosso Instagram e colaborando com as nossas publicações. Tem outros colegas do tribunal lá também, e todas essas reflexões serão muito bem-vindas. Eu vou parar de compartilhar aqui e a gente começa, então, as nossas reflexões. Parou de compartilhar, Renata? Parou, doutora Monize. Bom, deixa eu fazer minha audiodescrição, que eu não apareci ainda, né? Sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos, estou com uma blusa preta. E estou aqui para a gente interagir um pouco com a doutora Monize. Deixa ela beber aí uma água, dar uma respirada. Mas a gente tem alguns comentários aqui no chat, né? E a gente tem que trabalhar essa ideia, né, de aprendizado. Eu que sou da área de educação, então, para mim, aprender sempre, né? Sempre é tempo de aprender. E lembrei aqui de algumas matérias que a gente tem visto na TV de idosos que se formam na faculdade, que aproveitam agora a aposentadoria para realizar sonhos também, né? Então, como é bonito de ver as oportunidades de aprender. Bom, temos aqui alguns comentários, doutora Moniz, eu vou ler para a senhora. Maria Auxiliadora, né, falou que o tema realmente é muito interessante, né? Mas como fazer com que a mentalidade social seja restaurada no que toca à consideração do idoso como membro da sociedade, né? Antigamente as pessoas tinham um respeito pelo idoso, mesmo sem uma obrigação, uma ordem, era uma questão de valorização realmente, né? Então, como é que a gente faz para retomar essa mentalidade com relação ao trato com os idosos? Bom, primeiro eu quero agradecer a Maria Auxiliadora. Eu amo essa reflexão e eu creio assim que
cultura, ela só se constrói com educação. E ela também se desconstrói com educação. Então, alguns conceitos que a gente pensa que são modernos, na verdade, eles são desconstrutivos, assim, em relação a essa visão do respeito, né, da convivência. E aí, um deles que eu trago para a nossa reflexão é, é a relação que as crianças têm com o nascer e com o morrer. Antigamente, as crianças, elas participavam dos funerais. Os funerais eram dentro de casa, eles rodeavam os caixões, as crianças, os adolescentes, e eles percebiam ali nas breves palavras de despedida a importância que aquele avô, que aquele pai teve na construção da vida de tantas pessoas. Então, olha, queria dizer que seu pai, nossa, eu lembro daquele dia que seu avô me acolheu assim, e isso foi importante para mim. Então, era um momento de honra, né? Era um momento assim em que toda a cidade se reunia. Ainda hoje, há pouco tempo eu estava em Pirinópolis, passou um carro de som, eu estava no restaurante com as crianças e meu marido, chamando para o velório do fulano de tal. Eu parei de comer na hora, levei todo mundo lá para fora. Gente, a gente precisa escutar isso. Olha só, eles estão chamando para o velório do filho do fulano. Por quê? Porque é importante que a família seja amada e que a memória dessa pessoa seja preservada a partir desse momento de despedida. Só que as crianças que participavam do fim, elas não entendiam nada do começo. Elas pensavam que as crianças elas vinham com cegonha, né? Então, assim, sabia zero de sexualidade, de relações sexuais, isso não era importante. O importante era que a honra era construída ao longo da vida e que o fim era melhor do que o começo. Hoje é o contrário. As crianças sabem tudo de sexualidade, elas sabem como as crianças são feitas, elas desprezam a ideia da cegonha, mas nenhuma delas participa do fim. Hoje as pessoas não morrem, elas viram estrelinhas. O vovô foi viajar e nunca mais voltou. As pessoas não morrem mais em casa, elas morrem entubadas, elas morrem com diversos aparelhos e sozinhas e sem ter a oportunidade de se despedirem. Esse processo da despedida é um processo muito pedagógico e é um processo de construção de cultura, é um processo de preservação de honra. Então, assim, eu creio que a gente poderia mudar muito se a gente conseguisse conversar com as nossas crianças e com os nossos jovens sobre a finitude da vida. Porque o fim da vida é o que dignifica a existência dela, né? E não morrer, morrer é uma parte da vida, né? Ela não é ela não é contra viver, ela é contra o nascer. Então é vida, a vida ela é o meio do caminho, é nascer e morrer, não é viver e morrer. Elas não viver não é antagonista a morrer. O que é o antônimo de morrer é nascer. O que está nesse meio aqui precisa ser preservado. Então, eu de verdade acredito que a gente precisa falar mais sobre esses processos de fim e levar as nossas crianças e adolescentes a essa observação. A observação assim, olha, se eu vou tá, você está vendo isso? Olha só o que seu avô escolheu na infância, olha como ele construiu a vida dele, olha a repercussão das escolhas que ele fez. Olha só, vamos estudar a vida do seu avô? Vamos pensar como que isso aqui foi construído? Não foi brotado, não foi uma cegonha, isso aqui foi uma construção. Então, quem é o seu avô hoje? E o que vem pela frente? Então, como que a gente vai lidar com esse fim, com essa despedida, com esse processo de finitude? Isso, essa decisão intencional das nossas gerações, eu creio de verdade, já iria mudar muito sobre essa questão de respeito. A gente fala que a gente admira as nossas mães quando a gente tem filhos, porque a gente fala assim, meu Deus, como é que minha mãe dava conta? Né? Porque a gente nem imagina que dá esse tanto de trabalho. Então, é esse processo mesmo, de ter empatia com o começo, com o meio e com o fim. E saber que todas essas fases precisam ser respeitadas, ponderadas, compartilhadas com todas as idades. Acho que a gente
tem calado demais a velhice, ela tem ficado invisível mesmo. Eu decido por você, eu escolho por você. Quando você começar a adoecer, que você estiver dando muito trabalho, você sai do nosso radar. Quantas famílias falam assim, ah, nem vou levar fulano lá, porque meu pai está tão doente, ele vai ver. Eu quero preservar o meu filho desse sofrimento do meu pai. Mas não precisa preservar, né? Tem que participar. Então, esses pequenos ajustes podem trazer assim, um grande avanço na nossa cultura, e principalmente na nossa cultura de honra, né? Que eu creio que está muito associada ao envelhecimento. Não sei se eu ajudei assim na reflexão, mas é o que eu trago de mais essencial. A gente tem alguns comentários, tanto da Andressa quanto da Angelita, que vão mais ou menos na mesma linha. Eu vou falar um pouquinho dos dois. A Andressa fala: desde o início da minha vida no serviço público, lido com essa resistência por parte de alguns servidores mais velhos. E a Angelita fala que ela ouve bastante essa história de aposentadoria. Ela tem 72 anos e ama o trabalho, mas muita gente acha que já passou da hora dela se aposentar. Mas esqueceram que é ela quem decide sobre a vida, inclusive sobre a aposentadoria. Mas eu ainda dou um pitaco aí, hein, Angelita? Eu acho que isso é inveja, a gente querendo aposentar. E vai demorar. É engraçado que meu pai tem 67, né? E a vida do meu pai é trabalhar. Ele acorda cedo, se arruma, põe a roupinha dele lá, vai para o trabalho, ele tem um escritório de contabilidade. E às vezes eu vejo assim os meus irmãos preocupados com essa rotina, né? Nossa, meu pai trabalha demais, até hoje. Gente, mas talvez ele esteja aqui até hoje porque ele está trabalhando demais. Porque Eu, se eu ele cuido tivesse da em minha casa, casa, faço faxina, cozinho, lavo roupa. A minha nora já diz assim: Angelita, você não pode mais estar fazendo essas coisas, não, menina. Você tem 72 anos, esse Sandra, se eu não fizer isso, eu envelheço. É importante para mim me manter ativa, me manter trabalhando, me manter cuidando das minhas coisas, cuidando da vida. Para mim é importante muito isso. é isso mesmo. A gente precisa, né, É, continuar sendo quem a gente foi a vida toda. é, Então, assim, não é que a gente vai se tornar uma pessoa diferente. Isso pode acontecer. Mas a regra é que a gente é um curso de vida. Então, uma pessoa que a vida toda foi produtiva, trabalhou, geriu a própria existência, escolheu as próprias coisas, ela não vai falar, a partir de agora eu fiz 60, façam por mim. Gente, isso não existe. Isso não existe. Então, cai naquela classificação, é um idoso chato, já está um velho chato. Não, é alguém decidido, né? É alguém que a minha avó faleceu com 94 anos. E eu lembro que a minha avó tinha uma dificuldade enorme com pessoas que iam para casa dela ajudá-la. E as filhas, né? E os filhos falavam assim: nossa, mas ninguém para na casa da mamãe. Assim é difícil. Agora você imagina, uma pessoa com 94 anos não ter o direito de escolher quem vai andar na casa dela? Que se é para ser difícil para alguém, que seja para a gente. A gente é que se vira para arrumar alguém, mas não para ela. Mas aí a gente pensa assim: não, aceita qualquer pessoa aqui, porque a gente precisa dar um fim nessa resposta. Não, ela falava assim: não, quem manda aqui na minha casa sou eu, vai entrar quem eu quero que entre. Então, assim, isso também é protagonismo, né? E a gente viu isso e respeitou isso a vida toda. o meu filho queria que eu fosse morar na casa dele. Eu falei, não, Rafa, a sua casa é a sua casa e da sua esposa. Eu estou acostumada a ter o meu canto, na minha casa é do meu jeito. Eu não vou me adaptar na sua casa. Aí a gente comprou um lote grande e construímos nossas casas no mesmo lote. Agora nós somos vizinhos, porque ele se preocupava que eu morava sozinha, né? Ele tinha medo que eu morresse sozinha lá e ele demorasse para saber. Aí agora somos vizinhos e eu estou achando ótimo. E os meus netos vão lá em Maravilhoso. casa na hora que querem. Tem dia que no dia que eles não têm aula, no dia seguinte eles dormem por lá. E eu acho isso ótimo, mas é a minha casa, do meu jeito, com meus livros todos lá. E com as coisas que eu gosto, do jeito que eu gosto, né? É a minha casa. Enquanto eu puder manter a minha casa, eu quero ter a minha casa. Maravilhoso, E eu Angelita. espero poder. Meu pai está com 94 anos,
muito lúcido, muito sabendo das coisas que ele quer, e a gente respeita as vontades dele. É isso mesmo. É, Angelita, eu vou falar uma coisa para você que ainda assusta, né? Para quem não está na área. Dentro das pesquisas de envelhecimento, uma das pesquisas que mais evoluiu foi a relacionada à sexualidade. E as pessoas idosas estão cada vez mais ativas sexualmente, né? Então, estão ali usando todas as ferramentas que as tecnologias trouxe, né? Uns comprimidinhos coloridos aí, um gelzinho, umas coisinhas, e estão vivendo a sua vida como se não houvesse amanhã. E ótimo, tá tudo certo, que bom, né, que aconteceu isso. Mas sabe qual foi a consequência? E aí, a importância da gente trabalhar com essa questão da cultura. Eles não foram preparados para o uso do preservativo. 159% de aumento de idosos contaminados por AIDS nos últimos anos. Então, assim, pessoas idosas que às vezes tiveram um único parceiro ao longo da vida, que ficaram viúvos, no primeiro dia de baile, deu ruim, né? Então, você vê que, gente, é tão complexo, assim, são tantas coisas que a gente tem que pensar, são tantas nuances de respeito à existência, né? Poxa, a sexualidade faz parte da existência. É uma escolha da pessoa, ela tem o direito de permanecer ativa sexualmente. Mas existe um mito tão grande sobre isso que ninguém quer falar sobre preservativo, que é. ninguém quer falar sobre preservação da saúde. E aí todo mundo finge que não está E aí entra a acontecendo questão da nada. aprendizagem, né? Tem que se Exatamente. aprender. Não era comum no tempo, mais quando era jovem, mas agora existe o preservativo, existem muitas doenças. Quer dizer, lá atrás também já tinha muitas doenças sexualmente transmissíveis e muita gente morria por elas, né? Então, tem que entrar a questão da aprendizagem também. Exatamente. Doutora Moniz, é importante lembrar também que o cérebro da gente, quanto mais ele é usado, menos ele atrofia. Aquilo que a gente para de usar é igual, não é o mesmo tipo de célula de tecido que músculo, mas se a gente para de usar, para de exercitar, ele vai atrofiando, né? Então é importante a gente se manter ativo, se manter pensando, trabalhando, fazendo coisas que nos interessam e que deixam a gente cada vez mais capaz de fazer novas coisas e aprender também. Renata, é tão interessante isso que você está compartilhando, porque, segundo a Associação Internacional de Alzheimer, um grande percentual no Brasil gira em torno de 30% de pessoas que desenvolvem Alzheimer na velhice poderiam ter evitado a doença, se tivessem tratado surdez na meia-idade. Então, o que que acontece? Esse é um fator importante de predisposição do Alzheimer, porque faz com o cérebro o que você diz. A pessoa fica cega, ela desliga uma série de neurônios responsáveis pela compreensão da fala, pelo processamento das informações, e ela vai se isolando e vai parando de conversar, vai parando de interagir, e daqui a pouco aquilo que entra já não sabe mais qual o caminho certo de percorrer, né? Então, assim, é importante que a gente permaneça usando mesmo, né? A cabeça precisa continuar produzindo. Mesmo que você não queira fazer como os super idosos que estão lá na UNB, fazendo agora os vestibulares, que abriram para pessoas 60 mais, mas que você permaneça ponderando, conversando, se relacionando, porque a ausência de vínculos no envelhecimento, ela retira muitos anos da vida, justamente porque ela é um fator que mascara, né? Ela impede com que a pessoa continue tendo vontade de viver. Então, o isolamento também tem essa característica. Aqui no chat, seguindo aqui, né, alguns comentários, Heloísa e Andréia agradecendo muito por essa aula, esse papo com a senhora, né? É tão bom ouvir informações de forma tão articulada, profunda,
que resgatam a nossa essência, a nossa existência. A Elô pediu para a senhora falar sobre o seu livro, né? O Paradoxo da Idade no Brasil, organizado pela senhora e pela doutora Virna. Fala um pouquinho do livro para a gente tem uns minutinhos ainda. Ah, maravilha, Já está obrigada. pronto? Está pronto, foi publicado e eu tenho boas notícias. Ele foi selecionado pelo nosso memorial para ser apresentado, lançado aqui no Tribunal de Justiça no mês de agosto. Oba! A gente tem esse instituto fundado em 3 grandes fundamentos, que é o estudo do envelhecimento a partir do fenômeno, então, tudo que é essa questão da demografia, do direito, então, quais são as legislações e o que a gente conversa a respeito do direito, e saúde. Então, assim, são 3 pilares do envelhecimento que são estudados pelo Instituto. E aí nós juntamos artigos que foram produzidos por profissionais do Brasil inteiro, e tem artigo meu lá também, tem artigo de outros pesquisadores, e a gente apresentou esse trabalho assim como uma forma de tentar chamar atenção para o tema. Né? São poucos conteúdos que tratam dessa matéria no Brasil ainda, e acho que a gente está lançando uma semente para chamar atenção para a necessidade de conversar mais sobre isso. E foi tão assim, gratificante para mim perceber que as pessoas se interessaram de verdade e já começaram a fazer alguma articulação. O secretário do Idoso do Estado de Goiás, a subsecretária do Idoso do DF, já começaram a articular a questão dos idosos no entorno a partir do livro. Então, assim, a gente já está articulando algumas ações, né, para melhorar a situação do idoso no DF. Então, vai ser aqui, no nosso Tribunal de Justiça, em agosto, o lançamento que a gente vai fazer para os magistrados, servidores e colaboradores, o nosso Já memorial. coloquei aqui no chat para a gente anotar na agenda, Memorial Lila Pimenta. Que maravilha! Estaremos lá e Obrigada. comprando livro. Vai ter livro à venda lá, né? Não sei. Acho que deve eu quero livro. A Cécia ainda deve fazer divulgação O mais autógrafo da próximo. autora, de uma das autoras. Vai ser um prazer, viu, Angelita? Vai ser um prazer. Doutora Monize, eu, em nome da escola, agradeço muito a participação da senhora, foi muito enriquecedora, é sempre muito bom ouvi-la, espero que tenhamos mais momentos como esse. Temos vários elogios aqui no chat, tá? Juliana, a Alessandra, a Ellen, que deu indicação de um artigo também, Marisa, Rosângela, Raquel, Maria Auxiliadora, enfim, Andréia. Temos uma lista de elogios aqui. Foi um prazer tê-la conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço, Renata, agradeço demais. Eu me sinto em casa aqui. Aqui é minha casa. E quando a gente está em casa, a gente está com a família, né? Então, assim, é um assunto que mexe muito comigo e eu espero que vocês tenham sido contagiados aí pelo mosquitinho. Esse mesmo mosquitinho que já me picou. E que vocês possam, de fato, buscar mais conhecimento sobre esse assunto, porque é a vida real, né? Não é para a gente, é para todas as pessoas que nos cercam. E a escola está atenta, vamos produzir mais conteúdo sobre isso, e espero que a gente possa permanecer na casa envelhecendo juntos. No segundo semestre, vem Cine Debate por aí. Vem Cine Debate. Para quem está na atuação dos juizados especiais criminais, nas varas criminais de juizados de violência doméstica, a gente vai estudar sobre as violências que são praticadas contra as pessoas idosas. Então, tem coisa boa aí a caminho. E eu agradeço muito a vocês por isso. Façam as avaliações, que aí é mais garantido, né, Renata, que a gente volte. Vou colocar aqui o link da avaliação de reação. Quando vocês tiverem um tempinho, preencha aí para gente. Obrigada, viu, gente? Tenham um ótimo final de semana. E vamos cuidando aí da nossa existência e da existência de quem está perto da gente. Muito obrigado, doutora Monize. Obrigada.
E agora minha amiga Ieda está aqui também. Muito obrigada, minha amiga. Eu não tinha visto ninguém, que eu estava só vendo a apresentação. Eu sou filha de família longevérrima, 96, 94, 93. Eu tenho que me cuidar, né? lindo! É isso aí. Tem que me cuidar e tem que ouvir palestra boa, né? É porque quando eu estava na vara de família, tudo isso que você falou, eu vi, eu ia pessoalmente fazer as visitas de interdição, né? E eu briguei com muita mulher, muito filho, tirei para fora por minha conta, no grito. Muita gente maltratada lá no Recanto das Emas. Muita gente. Imagina. Enfim, maravilhoso pena. tema. Eu Obrigada. adoro esse tema. Obrigada, viu, amiga querida? Um beijo. Obrigada. Bom Eu que final de semana a agradeço. todos. Tchau, Agradeço tchau. a todos vocês que tiraram esse tempo aí da sexta-feira para conversar sobre esse assunto nobre. Muito obrigada, gente. Muito obrigado a todos. Um Em nome da abraço. Escola Judiciária, eu quero agradecer a doutora Moniz e a todos que participaram. Ressaltar também para lembrar do registro da frequência, nos links que já foram disponibilizados. E uma ótima noite a todos. Muito obrigado.